Bom, é importante esse tema porque ele trata da ideia de que, no momento em que nós estamos vivendo uma sociedade com tantas transformações, e que elas já antecederam o momento da pandemia e o quanto isso está repercutindo no mundo, na nossa paz de espírito, nos nossos medos e anseios. É muito comum que a gente busque respostas para as nossas angústias. A gente busca as respostas e hoje tem muitos atores, ou players, para usar uma palavra muito da moda, que estão aí para nos ajudar de algum modo. No campo da fé, antigamente, somente os religiosos representavam esse suporte, esse apoio. Depois vieram outros jogadores, digamos assim, no bom sentido, desse movimento de tentar cuidar da alma humana. Veio as ciências do comportamento humano, a psicologia, a psiquiatria, nós temos filosofias, nós temos tantas possibilidades que conclamam o ser humano a se conhecer, a se perceber e a saber, a partir desse conhecimento de si, como se ingrar na vida, nesse oceano infinito de possibilidades e surpresas que é o mundo, da melhor forma possível. Óbvio que quando nós não temos uma capacidade de nos conhecermos, nós desenvolvemos uma angústia da alma muito profunda, porque esse não conhecimento nos desconecta com o sagrado. Se somos a imagem e semelhança de Deus, precisamos nos conectar a esse sagrado a partir dessa representação de Deus que há em nós. Mas aí quando a gente olha o tema que vocês escolheram, medo e ansiedade, cansaço emocional e qual o papel da espiritualidade para a saúde da alma, eu vou começar citando um trecho de uma música de um brasiliense, né, já que se a gente está falando aí, vocês estão na sede da LBV em Brasília, que já visitei, é muito linda, que diz assim, Renato Russo: muitos temores, eles nascem do cansaço e da solidão. É muito comum que parte da nossa angústia venha de um sentimento de solidão. A solidão, às vezes, que a gente sente porque não se sente compreendido pelos nossos, por nossos parentes, por nossos amigos. A solidão porque a gente também vive a expectativa de que a felicidade está no post que o outro colocou nas redes sociais. A solidão da infantilidade de querer pessoas que apenas concordem conosco e nunca discordem de nós. A solidão de achar que o amor só pode ser perfeito, que as pessoas, se não forem assim, e mesmo nós não sendo, nós não temos capacidade de conviver com elas. E é quando a gente percebe, nesse movimento, que o ser humano maduro só consegue entender a capacidade de se congraçar com o outro quando ele aceita a diferença, essa alteridade, essa forma única como cada um de nós tem, como cada cultura tem, como cada espaço sagrado tem de manifestar-se no mundo. Quando falamos, então, dessa saúde, né, emocional, dessa saúde da alma, falamos então de uma alma que se reconhece como tal e eterna e reconhece que há um Criador. E que se o mundo está dividido e se as pessoas estão se sentindo só, Deus é o amor eixo aglutinador de nossos desejos e intenções em busca de nos tornarmos maduros, para que nós possamos viver, como vocês muito bem colocam, em ecumenismo e fraternidade. Mas eis que um problema hoje é exatamente porque um grupo significativo de seres humanos acredita piamente que nós não temos espaço para esse encontro, porque as pessoas temem que esse encontro seja uma espécie de diluição das fronteiras de suas identidades. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que nós não podemos diluir as fronteiras dos países em busca de uma conjugação entre países, entre identidades. Tem pessoas assim que pensam que, por exemplo, a União Europeia, que surgiu após os escombros da Segunda Guerra Mundial, para que eles não entrassem logo numa terceira, se unissem de tal modo que não fizesse sentido se destruir, mostrando a eficiência de nos unirmos. Mas as pessoas têm medo. Elas acreditam que quando elas se juntam para conversar sobre a crença delas com pessoas que pensam ou que manifestam sua crença de modo diferente, isso é uma ameaça à sua existência, em sua forma de crer e sua forma de pensar. E nunca é isso. A maior ameaça à nossa sociedade é a incapacidade de convivência com a diferença. A maior ameaça ao mundo que nós temos é exatamente essa incapacidade de diálogo. O que mais tem tirado a nossa saúde emocional, gerado ansiedade, angústia e medo, é esse divisionismo absoluto e absurdo em que as pessoas acham que ou têm que pensar como elas ou são contra elas. Imagina essa angústia das pessoas que vivem no universo, no mundo, em que elas acham que as coisas são muito marcadas, quando na verdade o mundo é cheio de muitas possibilidades e muitas nuances. A busca dessa
saúde emocional através da espiritualidade significa encontrar no outro um irmão que me é igual, mas que pode, mesmo em sua igualdade, manifestar-se de forma muito particular e muito única. Do mesmo jeito que numa família podemos ter 5, 6, 10, 15 filhos e serem únicos, apesar da mesma criação. E mesmo quando você tem gêmeos univitelinos, que têm o mesmo código genético, uma cópia idêntica, as personalidades são únicas. Então, a única forma de nós entendermos essa mensagem quer dizer que eu preciso entender que esse Deus que me criou, que nos criou, ele quis a diversidade, porque se ele quisesse todos sermos iguais, teria criado uma floresta de eucalipto clonada, mas ele criou uma floresta tropical de possibilidades, tamanhos, variedades, cores, climas, temperaturas e frutos diferentes. E a maior ameaça é exatamente nós lutarmos contra essa diversidade que é obra de Deus e que espera que nós possamos nos respeitar em nossas diferenças, tolerar tudo menos a intolerância. Esse é o objetivo de entendermos que não adianta apenas eu manifestar uma crença, porque isso é tão somente uma adesão a um sistema de crenças, sem converter a minha alma em novas atitudes. Aderir a crenças, nós aderimos de um lado ou de outro, do espectro religioso, porque são mais próximas da forma como a gente enxerga o mundo. Mas o que cada uma delas nos convida, o que cada um desses grandes mensageiros de Deus nos convida, é uma profunda e irreversível transformação pessoal que nos faça destruir um ego infantil, narcísico e que se acha superior aos demais para se tornar um ego humano, amoroso, à imagem e semelhança de Deus, encontrando em cada um um próximo. Um próximo que é diferente, mas é próximo. Próximo porque é filho do mesmo pai, por isso somos irmãos. Ainda estamos longe de compreender isso do ponto de vista prático, alguns compreendem apenas do ponto de vista intelectual, mas essa continuará sendo incessantemente a nossa busca e o único caminho para um mundo melhor. Todos esses textos sagrados, eles têm um poder imenso de transformação das almas humanas, têm e merecem de cada um de nós um profundo respeito, e são, sempre que alguém estuda com o coração aberto e alma disposta, um convite à fraternidade. Mas quando aquele ou aquela que lê esses textos lê de forma enviesada, com vieses cognitivos, apenas para procurar aquilo que confirma suas crenças, esquecendo aquilo que convida à fraternidade, nós temos a alienação religiosa e o fundamentalismo, que afasta e que leva à morte. Então, o mesmo texto depende de quem interpreta. Por isso, a educação é tão fundamental. Porque se nós não educarmos as almas humanas, elas irão ler a partir de sua pequena forma de compreender, do seu universo limitado de compreensão. Você pode colocar a maior preciosidade da manifestação do sagrado e a visão de mundo vai ser ainda assim estreita. A internet inclusive pesquisas mostram isso, um ambiente de baixa empatia. As pessoas, elas muitas vezes dizem e fazem coisas na internet ou mesmo no WhatsApp que ao vivo, olhando para você, não fariam. E tem sido um convite, e aí a gente, quando analisa os estudos dos últimos 10 anos para cá, houve um crescimento no narcisismo na ordem de quase 50% e um decréscimo da empatia na ordem de 40%. No entanto, não nos cabe aqui demonizar as redes sociais. Porque, afinal de contas, eu estou chegando à casa de vocês, junto com a LBV, por causa do YouTube, por exemplo, que é uma rede social. O que vale aqui é nós entendermos que é algo novo, que nós estamos utilizando majoritariamente equivocado, mas também pessoas usam de forma inteligente. E o espírito humano sempre é convidado, quando cria algo novo, a aprender com os erros e corrigir. Para mim, o maior exemplo emblemático é a bomba que é jogada em Hiroshima e Nagasaki e que mata, em questão de segundos, mais de 300 mil japoneses. Mas anualmente, depois dessa dor de aprendizado, dessa dor que a gente usou equivocadamente, algo que descobrimos, anualmente milhões de almas humanas são salvas pela radioterapia. A mesma energia nuclear que mata, quando bem utilizada, salva. A minha esperança,
A minha expectativa é que, inclusive porque nós já estamos vendo os efeitos muito deletérios das redes sociais mal utilizadas, que nós possamos então corrigir os rumos, que nós possamos criar legislações específicas para que a gente possa, de certa forma, educar aqueles que não sabem utilizá-las e, em casos extremos, para aqueles que estão perversamente utilizando-as, punir, para que a gente possa ter então uma vivência saudável nesse instrumento tão fantástico que são as redes sociais. Esses problemas que são disparados a partir de um evento de dor, como o luto, por exemplo, ele tem menos a ver com o evento em si e mais a ver com os recursos ou a falta de recursos que o indivíduo tem. Hoje, por exemplo, o conceito de trauma nas ciências do comportamento humano, na psiquiatria, na psicologia e nas neurociências, trata muito mais da ideia de que trauma tem a ver muito mais com a forma como eu interpreto o evento e os recursos que eu tenho para vivenciar a experiência do evento do que o evento em si. Então, a mesma pessoa, a mesma família que perde, por exemplo, uma mãe de Covid, por exemplo, os filhos vão ter reações completamente diferentes. Uns podem ficar presos de forma patológica no luto, outros podem se manifestar com muita saudade e tristeza duradoura, e alguns podem vivenciar uma tristeza, mas com profunda gratidão por toda a vida vivida até ali. São os mesmos, são filhos da mesma mãe que experimentam uma dor de forma particular, de acordo com os recursos que construíram ao longo da vida para enfrentar essa dor. Então, não é que a dor desencadeou, a dor manifestou uma força ou uma fragilidade que já havia no sujeito. Na verdade, as empresas elas perceberam que elas são muito responsáveis ou pela saúde emocional ou pela falta dessa saúde emocional. E elas perceberam que aquele modelo comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se esgotou e que as pessoas estão cada vez mais são cada vez menos sujeitas a se submeter a um tipo de ambiente tóxico nas organizações. Tem havido, no momento, no mundo, um grande movimento chamado a grande deserção, em que milhares de trabalhadores diariamente deixam empregos para ficar em casa e se virar fazendo qualquer coisa só para sair de ambientes tóxicos. E foi assim, sentindo a dor na própria carne, algumas empresas antes, de forma responsável, que perceberam que elas têm também um papel na saúde emocional. Quando o burnout não atingiu tão somente o trabalhador que estão aí na hierarquia, não no top da hierarquia das corporações, mas inclusive os grandes CEOs, as grandes CEOs das corporações também começaram a adoecer por causa das cobranças e da forma completamente equivocada como se construiu o ambiente de trabalho. Então hoje há uma revisão disso. A própria pandemia mostrou isso para muita gente, que nós temos um mundo agora muito híbrido nessa forma de construir a sociedade e o mundo do trabalho, e também repercutiu nessa busca de nós termos um ambiente, já que muitos de nós passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa, que seja saudável, que seja bom para mim, que seja bom para você, e o resultado disso é que é bom para todos, bom para a empresa e bom para a sociedade de um modo geral. Por isso há uma profunda responsabilização das corporações com relação à saúde emocional e física daqueles que colaboram nela. Vê só, a gente percebe que, sem sombra de dúvidas, essa sociedade consumista, cheia de modelos e padrões para que você siga para se sentir aceito, ela provoca um sentimento profundo de não pertencimento quando você não consegue comprar os tickets de ascensão social, gerando uma dor profunda nas pessoas. A maturidade faz com que nós possamos, ao conseguir amadurecer, e vai uma dica, a maturidade não vem com o tempo, maturidade é uma escolha, porque tem pessoas de 60 anos completamente imaturas e de 25 anos completamente maduras. Quando nós escolhemos amadurecer, nós olhamos para esses padrões e dizemos assim: eu não preciso deles. Eles não vão pautar a minha vida, nem minha felicidade, nem meus valores. Eu me reconheço.
eu me valido independente dos outros me darem ou não um carinho de aceitação social. E passo a conviver com pessoas lúcidas e despertas como eu. Então, basicamente, eu quero dizer com isso que, enquanto a sociedade não muda o seu modelo de consumo materialista, nós precisamos, em nós, fazer uma mudança para que esse externo impacte menos. Maturidade é muito mais um indivíduo autorregulado e autoapoiado do que apoiado e regulado externamente. Quando você sente que os recursos que você tem não está dando conta de enfrentar e resolver os problemas comuns que chegam na sua vida. Significa dizer que quando nós nos conhecemos, nós podemos então entender quando eu não estou conseguindo reagir a contento diante de certas circunstâncias. Nessa hora, eu primeiro busco amigos, aconselhamento espiritual e, quando necessário, tratamento psicológico e também, quando necessário, nenhum problema nisso, medicamentoso para que eu recupere o mínimo de estabilidade emocional para que eu possa enfrentar. Porque não há como negar que diariamente nós enfrentamos variáveis, dificuldades que a gente nem imaginava. Quando a gente acorda de manhã, a gente faz uma prece, uma oração, uma reza, pedindo para que o dia seja o melhor possível. Né? É mais fácil pedir que não tenha ondas, mas é mais racional pedir, me dá a capacidade de navegar, não importa o tamanho das ondas. E isso tem a ver com a capacidade de se conhecer, para que a gente possa, quando perceber que perdeu o controle, ter a humildade, essa é uma palavra-chave, humildade de buscar ajuda, porque ela existe. Não necessariamente. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar porque tem padrões psicológicos diferentes. Então, tem pessoas que são mais introvertidas e elas têm uma dificuldade de relacionar-se com as outras, que é diferente dos extrovertidos. Você tem uma ideia? Fizeram pesquisas com bebês recém-nascidos em uma maternidade, tocaram uma buzina, um barulho assim. Alguns bebês procuraram o barulho, vibrando para encontrar onde eles estavam. E outros começaram a chorar, fazendo um movimento de evitação. Quando eles cresceram, os que procuraram a buzina se tornaram extrovertidos e os que evitaram se tornaram introvertidos. Na verdade, eles não se tornaram, percebe? Eles já eram e desde cedo manifestaram isso. Então, muitas vezes, a pessoa simplesmente é uma pessoa que gosta de um mundo com menos contato, com menos pessoas, e isso não é nenhum quadro patológico. Agora, se era uma pessoa que tinha um comportamento muito sociável, muito tranquilo, e depois ela manifesta-se completamente avessa a isso, aí sim alguma coisa aconteceu, um trauma, uma frustração, uma traição afetiva, que fez com que essa pessoa perdesse uma fé na humanidade, nas relações humanas e se fechasse em copas para se proteger, o que garante tão somente uma solidão que é muito cáustica. Na verdade, a gente tem que analisar se trata-se de traço de personalidade longevo ou de movimento recente com caráter, provavelmente a partir de um evento de dor. Acho que primeiro entender que o narcisismo não é amor próprio, é uma forma infantil, né, e patológica de se enxergar, e entender que parte disso é fruto de uma educação que pauta a educação dos filhos de uma forma narcisista. Precisamos educar as pessoas para que elas não se sintam melhor que ninguém, mas também não se sintam piores que ninguém, para que elas se sintam humanas, que se respeitem e que, em se respeitando, aprendam que a única forma de viver de uma forma respeitosa, respeitando os demais. Porque, de todo modo, quando você pensa no ambiente psicológico de um narcisista, é um ambiente muito infantil e doído. As pessoas que são assim, elas sempre estão precisando dessa aprovação externa, sempre estão precisando provar algo a alguém, nunca estão satisfeitas porque nada é suficiente. Uma pessoa madura, ela segue o seu caminho a despeito do que as pessoas digam ou falem dela, se ela tem consciência pessoal de que estão fazendo o melhor, que é a melhor versão que elas podem ter dela naquele momento, elas seguem de forma mais tranquila. Então, nesse sentido, ser narcisista é ser alguém em sofrimento emocional.
E ser uma pessoa mais humanizada, humilde e empática é ser uma pessoa em equilíbrio emocional. Faça a sua escolha.